Você já ouviu falar em revisor de artigo científico? Sabe o que um revisor de artigo científico faz? Me acompanhe até o final que eu comento nesse vídeo com você. Olá pessoal, sou o Rafael, sou biólogo, sou virologista e quero conversar um pouco sobre essa história de revisores de artigos científicos. Ao longo da faculdade, para quem está na graduação, provavelmente em algum momento você vai se trombar com um comentário de um professor ou até algum aluno, mas geralmente professor, comentando sobre ter sido revisor de artigo científico, corpo editorial, coisas do tipo, revista científica. Quero falar um pouquinho disso, mas em especial revisor de artigo científico. Olha só, a ciência, assim como outros tipos de conteúdo, como conteúdo sobre carros e jogos, eles são publicados em revistas internacionais sobre ciência. Existem, no mínimo, dezenas de centenas de tipos de revistas científicas sobre todos os tipos de assunto. Da área biológica, você já pode entrar em revistas para a área veterinária, revista da área de microbiologia veterinária, revista da área clínica veterinária, entre outros. Essas revistas, dessas várias áreas, elas funcionam da seguinte maneira: elas vão receber artigos científicos de vários pesquisadores e escritores ao longo do Brasil todo. Ela vai organizar os temas e as publicações daquele mês, daquele período. Tem edições que são especiais e essa revista até pode fazer convites. No mês de abril vai se trabalhar X assunto, então muitas vezes ela até convida algumas pessoas para fazerem inscrita nessa época. O que ocorre é que geralmente essas revistas, ao receber o conteúdo, o editor, a primeira pessoa que vai receber aquele artigo, ela vê o título, que é o que vai chamar a primeira atenção dela, então repare, né? Isso não funciona só com capa de livro ou até a capa de imagem de filmes do Netflix ou em outras plataformas. Isso para a científica também existe. Conforme o título, o editor vai ler o seu artigo e vai tirar uma ideia dali se aquela publicação vale a pena sim ou não. A partir disso, ele pelo menos muitas vezes vai ler o resumo, que chamamos também em inglês de abstract, que é um resumão do que apresenta o seu trabalho. Depois de avaliar esses dois parâmetros, claro, se ele trabalhar com boa conduta e honestidade, ele vai conduzir, se estiver dentro do escopo da revista, que é escopo da revista. Lembra que eu mencionei sobre algumas revistas terem uma área específica, como a área clínica de animais, na área veterinária, por exemplo? Quando você considera essa situação, você tem um escopo. Então a revista quer tratar especificamente de experimentos que mostrem melhor após cirurgia de humanos, de animais. Tem um escopo específico. Ela pode ter alguns escopos. O seu artigo, dentro daquela revista, tem que atender pelo menos um. Você não convém enviar um artigo sobre plantas ou vegetais, ou hormônio de plantas ou vegetais, para uma revista que trabalha com microbiologia de animais. Está totalmente fora do escopo. É claro, no site dessa revista você vai ter essas informações. Então, outra dica aí, se você quer publicar os seus artigos, leia o escopo e confirme que o seu artigo está dentro do escopo. Aliás, só de você escolher a revista, geralmente o escopo já vai estar dentro do nome da revista. Estando dentro do escopo, esse editor vai escolher pessoas para revisar. É o que nós chamamos de peer review, ou revisão por pares. A revisão por pares é quando, justamente, um artigo até faz sentido, o editor se interessa e vê que faz sentido aquela publicação dentro da revista. Agora ele vai escolher 3 pessoas ou até mais para enviar o seu artigo, sem dizer quem é você exatamente. Isso é muito importante, tem que ser anônimo. E essas pessoas vão receber de forma anônima o seu artigo, exatamente da forma que você enviou. E a função delas é fazer uma leitura detalhada do que está sendo apresentado no seu manuscrito para identificar se ele está coerente, se o título está coerente, se o resumo está realmente coerente com o que é apresentado, a forma, a metodologia que você aplicou faz sentido, não faz sentido, e se dentro dos resultados, se o que você obteve de resultado e o que você está apresentando de discussão, se aquilo faz sentido de fato. O revisor tem basicamente essa tarefa, além de dar uma olhada nas referências e confirmar se elas estão minimamente atualizadas e, é claro, pelo amor de Deus, que não tenha nenhum plágio ainda. No século XXI a gente tem que mencionar isso pra galera, que não haja plágio. Muitíssimo sério e importante isso, até porque é um crime. Considerando tudo isso, então, por fim, os revisores recebem um artigo. Se você já está gostando do que eu estou te passando de informação sobre revista científica e sobre o trabalho
sobre revista científica, o trabalho de um revisor em uma revista, revisando artigos, dá um like nesse vídeo e comenta aí se você sabia ou já imaginava que isso acontecia, que era feito dessa maneira a revisão de pares. Como é um arquivo em anônimo, no anonimato, quem recebe o artigo não sabe qual o nome da pessoa, o nome do grupo que publicou isso, só sabe o título do artigo, que é o mínimo para se entender se está no escopo, porque notem, isso faz todo sentido. No fundo, se você quer avaliar o trabalho de uma pessoa, não importa saber quem é essa pessoa, qual a idade dela, homem, mulher, qual é a orientação sexual dela. Apenas analisar o trabalho dela e entender se ele está fazendo sentido e indicar críticas de melhorias ou itens que a pessoa não se deu conta que ela podia ter adicionado ali e tornariam mais ricos, na minha opinião, ou na opinião do revisor, aquele texto. Após receber de forma anônima, ela devolve indicando o que, como revisor, ao fazer a leitura, ele devolve as críticas e recomendações. Muitas vezes a recomendação é apenas ajustar o inglês ou colocar mais um item de discussão que poderia estar presente ali, ou trabalhar um pouco mais um conceito que podia estar presente e não estava presente. O revisor, baseado em tudo que ele tem da carreira dele de feedback, tudo que ele aprendeu até aquele momento sobre aquele tema, ele vai ler e vai indicar e agregar críticas àquele trabalho. Lembrando, são no mínimo 2 a 3 revisores. Então, um vai indicar isso, o outro vai indicar outras coisas, e nenhum revisor sabe que o outro está indicando. Até a parte final, aonde o autor recebe as críticas dos revisores, vai ler cada crítica e vai ajustar conforme o que ele acredita ser importante e sensato para ele no trabalho, no manuscrito dele. Depois disso, ele volta para o editor as respostas dele e nós, como revisores do artigo, vamos receber aquele documento e fazer uma leitura, onde vai ser apresentado o que eu indiquei de crítica e o que ele disse que faria e como ele alterou e o arquivo após a alteração, para eu confirmar se está suficiente. É claro, lembrando, todo esse processo é muito importante que se siga o mínimo, é claro, de decência e honestidade com o trabalho do próximo, pois ninguém quer atrapalhar o trabalho de ninguém, ninguém quer segurar o trabalho de ninguém, ninguém quer inventar desculpas. Digo isso porque esse é um claro e típico momento onde você tem todo o poder de desafirmar que a alteração feita não foi suficiente, que você nega aquele artigo. Claro, o editor ainda teria que fazer a última negativa para confirmar que o artigo não vai ser publicado. Mas há todo um grande peso no revisor indicar que nega um artigo. Lembrando novamente do motivo de se ter tanta seriedade, honestidade e parcimônia ao ler o trabalho manuscrito e entender que muitas vezes existem falhas, mas ele pode ser ainda adaptado e melhorado, e aquele manuscrito contribui sim para a ciência. Não é totalmente uma perda de tempo de todo mundo ali presente. O lado bom da revisão por pares é justamente isso. Uma pessoa anônima avalia o trabalho de outra pessoa anônima e assim você não vai necessariamente ajudar outro grupo. E também, de preferência, você não vai prejudicar outro grupo ou pessoa só porque você tem algum problema pessoal com aquela pessoa. Você não faz ideia de quem é. Lembrando que tudo isso que eu estou mencionando agora sobre o duplo cego envolve a imparcialidade, que é muito importante em vários tipos de contextos de trabalho profissional. Na verdade, eu diria que para quase todos eles, até porque existe um grandioso espaço entre o que uma pessoa é e como ela se porta e como é o trabalho dela. É claro que, muitas vezes, a forma e as atitudes dessa pessoa dentro do trabalho dela ou vão auxiliar ou podem, algumas vezes, prejudicar o trabalho. Imparcialidade é um grande segredo e, minha recomendação, quanto antes todos nós aqui cultivarmos da melhor maneira a imparcialidade com colegas de qualquer nível profissional, melhor para todo mundo. Assim você ganha perspectiva sobre o que as pessoas representam e o que o trabalho delas representa conectado finalmente com o que elas são. Isso aumenta a credibilidade, porque se pessoas anônimas de outro local olham o trabalho do manuscrito
entendem o valor daquele trabalho, compreendem a seriedade e confirmam que aquele trabalho é sério, é honesto e merece sim a oportunidade de ser publicado, isso só agrega para toda a ciência, para a revista, para quem é revisor, para todo mundo aprende. E todo mundo sai ganhando de algumas maneiras. Por isso que é tão importante esse tipo de atuação. Logo, por isso muitas vezes que qualquer familiar seu ou até amigos que questionam coisas ou trazem informações sem confirmação científica alguma, por isso que é muito importante mencionar e perguntar. Mas isso tem comprovação científica? Tem algum artigo sobre isso? Porque para se publicar algum artigo, tem que passar por todas essas etapas. E é muito complicado manter um viés do começo ao fim. Mesmo que você queira e tenha amigo, o editor seja muito seu amigo e você envie para a revista, quem ele vai convidar anonimamente não sabe que é você e não pode saber que é você. Porque é assim que a dinâmica, o jogo da publicação funciona. Garantindo que, independente das relações pessoais, o trabalho tem que ser sério, honesto e sincero, sem inventar dados e sem alterar a informação. Por exemplo, pessoas passando a tomar algum medicamento porque saiu um artigo novo informando que esse medicamento ajuda muito para X doença. Ou comendo algum X alimento porque passou a sair nas notícias que esse X alimento cura uma doença. Isso é muito, muito sério. Por isso, de todo esse trabalho para garantir que seja imparcial o trabalho da ciência. Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora um artigo que eu recebi justamente e pontos interessantes a serem abordados aqui. Essa revisão, que é do Journal of Advances in Microbiology, esse é o título, que é a única coisa que eu posso mostrar do artigo que foi revisor. Aqui é a aba para comentários dos revisores e dos autores. Tem algumas perguntas, são 6 perguntas iniciais, sobre título, abstract, sobre a estrutura dele, se está cientificamente correto e as referências, elas são suficientes e estão bem organizadas. A parte do inglês e alguns comentários opcionais gerais, que eu já coloquei um, vou adicionar ainda um outro. Questões éticas, se tem algum tipo de problema apresentado no artigo e plágio, e se tem algum tipo de problema de interesse com o revisor, comigo no caso. Na parte 4 eu dou uma nota para pontuar o quanto tem que ser alterado e melhorado, e por fim eu vou ter os detalhes específicos do revisor, que sou eu. Nome, local que eu participo e de onde sou. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e meu muito obrigado para você. Até mais!